Olá, meu nome é Wendel e hoje eu vou falar sobre literatura russa do século XIX. Então, a literatura russa ela é bastante popular, muita gente gosta, porque tem escritores que falam de uma forma muito densa, né? Como, por exemplo, Dostoiévski, que faz questionamentos bastante filosóficos, religiosos e um pouco psicológicos, né? Tem grandes escritores como Tolstói, que escreveu novelas gigantescas, maravilhosas, super bem feitas, com textos históricos e tudo mais. Tem muitos famosos que falam muito bem da literatura russa, né? Como Sigmund Freud amava, o Vinícius de Moraes, até mesmo o Drauzio Varela, que é médico, não é? Eu gosto muito dos escritores russos. Então o motivo que eu fiz esse vídeo é porque é um pouquinho difícil você iniciar a leitura de literatura russa, porque tem alguma coisa de contexto histórico. Então eu pensei aqui em fazer um vídeo falando mais sobre a Era de Ouro, que é a era mais importante, e dar um apanhado histórico, uma biografia de alguns desses escritores e o que eles têm de mais, o que eles têm de interessante, de relevante. E o que acontece também é que muitos desses escritores eles referenciam o tempo todo um ao outro e a gente fica sem entender muito bem o que eles estavam falando, né? E esse vídeo eu também não vou dar muita explicação da parte histórica soviética, que acontece mais pra frente, aí também não deixa ser um pouco mais da Era de Ouro. Então, para entender um pouquinho mais sobre a Rússia, a gente tem que olhar um pouco do contexto histórico, né? Por muitos anos a Rússia foi muito agrário, por séculos e séculos e séculos. Ele era agrário a ponto de ser um dos últimos ali, próximo da Europa, que estava num regime extremamente feudal. E como a Rússia é um país de proporções continentais, quando uma pessoa queria vender uma porção de terra, que na verdade eram porções gigantescas de terra, né, praticamente do tamanho de um país, na verdade quando eles vendiam a sua porção, iam também as pessoas que moravam na terra, né? Esses servos eram quase um regime de escravidão e eles tinham o nome de almas. Gravem muito bem esse nome porque ele é muito usado, esse termo, nos livros de literatura russa, que são as pessoas que são escravas da terra, que são as almas. A Rússia tinha essa característica de ser governada por uma pessoa, que é o czar, o que vem da palavra César. Eles eram praticamente imperadores, uma pessoa que cuidava daquele país ali gigantesco, é uma verdadeira bagunça. E um dos mais importantes czares, eles eram da família Romanov, que é uma família bastante polêmica, tinha vários livros aí só falando da vida dos Romanov, teve incesto, teve assassinato de um pro outro, querendo pegar a sua parte política de ser o czar, é uma loucura que só. Então, justamente por essa desigualdade gigantesca, havia pouca cultura, haviam pouquíssimos intelectuais, e os poucos intelectuais, eles não liam em russo, eles não estavam nem aí pro russo escrito, eles falavam muito francês, e tudo que era de cultural, ele era importado lá da França ou da Alemanha. Então, agora indo para a parte dos czares. Um dos czares mais importantes foi Pedro o Grande. Ele fez a cidade de Petersburgo, que é uma cidade muito bela, em cima de um pântano, a custo de muito sangue e suor de trabalhadores quase escravos. Então o Pedro o Grande ele foi um dos primeiros a querer modernizar a Rússia, porque ele tinha visitado a Europa, ele tinha andado bastante pela Europa e viu o que tinha de moderno e a Rússia estava muito para trás mesmo, e que eles tinham que modernizar um pouco mais, puxar um pouco mais da cultura. Ele pensava em trazer um aspecto mais europeu para a Rússia. Então outra figura importante era a Caterine, que era a outra czar que veio depois de Pedro, e essa aí ela fez vários colégios, várias galerias de arte e o Teatro Bolshoi, né, por exemplo. Então ela também queria influenciar um pouco mais, melhorar um pouco mais a cultura da Rússia, porque era bastante pobre, né? Não tinha muito, né? Outro czar com uma boa relevância era o Alexandre I, que teve a difícil tarefa de lutar contra Napoleão, né? Muito complicado. Depois dele veio o Nicolau, que ele já chegou um pouco mais forte, que ele teve as glórias, porque o Napoleão não se deu tão bem assim, né? Não conseguiu conquistar a Rússia. E ele ganhou um pouco mais de prestígio, né? Então agora vamos para a história da literatura. Vamos deixar um pouco mais da história da Rússia.
Então, uma figura muito importante na literatura da Rússia é uma pessoa chamada Lomonosov. Não sei muito bem como é que fala, então me perdoe, não sou muito bom do russo, não. Então, quem era esse carinha? Ele era um cientista, ele era praticamente o Leonardo da Vinci da Rússia. Ele fez várias coisas, várias obras, diferentes modalidades. E uma das coisas também muito importantes que ele fez foi reformar a língua russa escrita. Porque o que acontecia? Então havia sim uma maneira de escrita russa que era o eslavo eclesiástico. Só que esse eslavo eclesiástico era muito difícil mesmo, extremamente complexo, era mais ali da igreja, uma referência, não era muito fácil de se entender, era muito fora da realidade, da versão falada russa. Ele inventou a primeira gramática russa de verdade, assim, que era mais uma reforma para as pessoas realmente começarem, a partir daí, escreverem de uma forma mais simples, mais próxima do coloquial mesmo. E uma coisa interessante é que ele fez isso na metade do século XVIII, ou seja, no século XVIII não havia literatura russa, só foi realmente existir no século XIX. Então, a figura mais importante da literatura russa é o Pushkin. O Pushkin, ele foi considerado como um Shakespeare da Rússia, porque ele trouxe essa modernização da escritura. Ele fez vários e vários poemas, ele é considerado o pai da literatura russa. Na verdade, como vocês viram, foi o Lomonosov que ele melhorou ali a linguagem russa e o Pushkin, ele levou os créditos. Então, indo mais para a biografia do Pushkin, ele era de descendência africana e se gabava bastante por isso. Então, ele era um nobre, só que um nobre assim mais baixo, ele não tinha tanto dinheiro, tanto prestígio. Desde pequeno, assim como todos os nobres daquela época, eles falavam francês e foi aprender o russo um pouco mais depois. Também ele tinha à disposição uma biblioteca muito vasta de livros europeus e franceses, por isso que ele já foi bem culto desde cedo. Só que ele era meio preguiçoso, não gostava muito de estudar, ele era muito revoltado, ele era muito treteiro mesmo, ele gostava de arranjar encrenca. E o tempo foi passando, ele começou a fazer alguns poucos poemas e ficou muito famoso por os poemas, até que um dia ele fez um poema que não pegou nada bem e irritou bastante o czar da época. Então o Pushkin, ele acabou sendo exilado para o sul da Rússia, onde ele teve mais tempo, né, para digerir um pouco mais, escrever mais novos textos, vários poemas, algumas novelas, contos curtos, pouquíssimos romances que ele fez em vida. Enquanto Pushkin estava no exílio, aconteceu um movimento chamado Movimento Dezembrista ou Decembrista, onde alguns intelectuais socialistas eles decidiram que seria uma boa ali fazer um golpe no poder enquanto estava num momento de fragilidade política. Acho que algum imperador tinha falecido e pensaram, vamos exercer o poder aqui e implantar o socialismo. Só que o problema é que o socialismo deles era puramente intelectual, eles não tinham a mínima ideia de como iam fazer politicamente e economicamente em vários aspectos. Eles só tinham o ideal socialista e mais nada. E não deu muito certo. A maioria desses intelectuais foram executados, parte deles foram para a prisão e alguns deles se livraram porque tinham bastante dinheiro, muito influentes. E Pushkin ficou bastante arrasado porque muitos dos amigos deles eles morreram nesse movimento e ele poderia ter sido um deles. Então, depois de passado um certo tempo, ele foi perdoado pelo imperador, pelo czar, e ele acabou também se casando com a Natalia Gotcharova, algo desse gênero. E ficou um pouco mais quieto, porque ele era bastante garanhão, ele gostava de arranjar mulheres dos outros, né? Ele adorava uma mulher casada, era uma coisa inacreditável. Então, por algum motivo estranho, desconhecido, ele acabou arranjando um duelo, talvez por causa de algum conflito político, não se sabe o que. Ele acabou nesse duelo se ferindo no estômago e veio a falecer uns 2 dias depois, aos 38 anos, bastante jovem até. Então, já falando um pouco aqui dos escritos de Pushkin, eu tenho aqui a Dama de Espadas. É um dos poucos livros que tem aqui em língua portuguesa
E aqui tem alguns contos, e esses contos, a maioria deles são inacabados, porque justamente ele morreu muito cedo e não deu para finalizar. Alguns ele deixava de lado, e o mais importante dele é a poesia. Aqui tem algumas poesias traduzidas, mas é muito pouco mesmo. Ele tem alguns romances, que foi A Filha do Capitão, que eu gostei muito, achei muito bom, e Eugênio Onegin. Eugênio Onegin é uma história que é escrita em poema, em verso, né? E é bem comprida, é muito difícil de ser traduzido realmente, e eu praticamente não acho fácil. O Pushkin ele foi muito importante pela sua poesia, e eu achei assim alguns escritos dele não tão fortes quanto os seus sucessores. Mas ele tem lá a sua relevância, né? Então outra pessoa da lista é o Gogol, que era mais ou menos ali na mesma época do Pushkin. E ele era ucraniano, ele viveu bastante tempo na Ucrânia, ele era um pouquinho revoltado com a linguagem russa, ele tinha um pouquinho de rixa. E ele não era de uma descendência nobre, de fato, ele era uma pessoa mais humilde, assim. O Gogol ele tinha essa característica do humor. Muitos dos livros dele, dos contos, é bastante divertido, engraçado. Tem muito também do misticismo, que ele desde pequeno ele era contado várias historinhas, né, de bruxas e demônios, e diabos e coisinhas bem loucas, bem engraçado, bem divertido mesmo, interessante, assim, é uma fantasia que ele gostava também. Então o Gogol é muito famoso pelos seus contos, eles são muito bem feitos, muito divertido mesmo. O Gogol ele também já foi professor de história, tanto é que ele fez esse livro aqui que fala um caos da Rússia, um retrato histórico de um personagem que é o Taras Bulba. É bastante romanceado e tudo. Então o Gogol também é conhecido pela dramaturgia com o Inspetor Geral, que é uma peça teatral muito boa mesmo, bem divertida. E os próprios contos você vê um pouco meio que disso, da parte teatral dele, de dramaturgo. E o Gogol, como ele não era na nobreza, ele viveu bastante observando a vida de pessoas humildes, e ele gostava dessa parte um pouco mais campestre, e era interessante você enxergar isso nos livros, e influenciou bastante alguns escritores que vieram depois. A obra-prima do Gogol é o livro Almas Mortas, é um livro muito divertido, engraçado. Ele teria duas partes, ou três na verdade. A primeira parte ela foi a única que foi lançada em vida. A segunda parte do livro ele escreveu até o fim da vida ali e não gostou e queimou, foi uma coisa bastante trágica. Então o Gogol ele nunca gostou muito da crítica que ele recebia, as pessoas eram um pouco duras com ele. E no fim da vida ele foi se isolar no mosteiro porque ele estava muito amargurado mesmo com a crítica. E ele acabou ficando meio que enlouquecido com a coisa e passava muitos jejuns. E no fim da vida dele ele ficou uns 2 dias mais ou menos sem comer nada e morreu por inanição. Um filme muito trágico, mas nada disso mancha a obra genial que ele escreveu, que na minha opinião o Gogol é o meu escritor favorito, ganhando até de Dostoiévski e os outros que vêm aí à frente, apesar de que eles são bem diferentes. O Chekhov, ele é muito interessante, que ele era um médico e ele também dedicou bastante a escrever contos. Seus contos eram muito bem feitos, bem estruturados mesmo. E ele era extremamente criticado pelo Tolstói, né? Que não gostava muito do que ele escrevia. Às vezes até gostava, amava, só que ele era muito chato, o Tolstói, com o Chekhov. O Chekhov também escreveu alguns romances pequenos, eu nunca cheguei nem a ler, mas também ele ficou bastante famoso pelas suas peças teatrais, que não foram muito amadas na época. Ele talvez sofreu com duras críticas, né? Como por exemplo a Gaivota, que foi a inauguração dele. Ele faz uma peça que não é tão grandiosa assim pelos padrões da época, que até porque tem uns desfechos assim meio tristes e tudo mais. Só que com o fracasso da peça a Gaivota, acabou que muitos teatros menores abraçaram esse tipo de peça porque era uma coisa mais simples de se fazer e ele tinha um certo público que começou a crescer. Então ele pode não ter agradado um grande público, os nobres e tudo mais, mas teve o pessoal mais underground que amava realmente o Chekhov.
E ele ficou famoso nesse meio, tanto que tem muitas coisas, teorias que são escritas pelas ideias dele de dramaturgia. Como, por exemplo, a pistola de Chekhov, algo desse gênero, a espingarda de Chekhov. Tem uma teoria que é bem essa, que é de colocar algum elemento que vai aparecer mais à frente em cena. Então, Chekhov, ele realmente ficou mais famoso por esses livros aqui, que são livros de contos, são coisas bem curtas mesmo. Então contos era mais a especialidade dele mesmo. Então, vamos falar agora do Dostoiévski. Eita, Dostoiévski. Dostoiévski foi o primeiro escritor russo que eu li, e realmente foi o que me levou a amar a literatura russa. Dostoiévski é muito famoso pela construção psicológica dos personagens e também pela parte filosófica, às vezes falando um pouco de religião e tal, sobre o sofrimento humano, né? Que é muito característico do Dostoiévski. E as histórias são um pouco sombrias e trágicas, fala mais da agonia do ser humano, às vezes tem crimes, tem coisas bem assim pesadas mesmo. Fala algumas coisas belas da vida, mas geralmente as coisas eram mais pensadas nessa parte do sofrimento, que é por causa, talvez, uma inspiração no Schopenhauer, que influenciou bastante o Nietzsche também. E o Dostoiévski, ele influenciou o Nietzsche e o Freud. Então, indo um pouco mais para a biografia do Dostoiévski, ele era filho de um médico, ele não era assim, não era nobre, não era de condições financeiras muito altas. Dostoiévski, ele estudou no exército, engenharia, só que ele não gostava muito, ele preferia as letras, ele gostava de escrever, achava mais interessante. Vivia em círculos intelectuais e acabou entrando num círculo intelectual que não deu muito certo, que acabou sendo perseguido pelo imperador. E o Dostoiévski ia ser executado, só que no último momento ele acabou sendo transferido para uma prisão na Sibéria. E isso, ele ficou com um trauma terrível, que ele chegou muito próximo da morte. Isso é relatado em vários dos livros do Dostoiévski. Então, na Sibéria, ele escreveu bastante e também fortaleceu ali o problema que ele tinha, que era de epilepsia. Então, Dostoiévski, depois de sair da prisão, ele acabou, ficando viciado também em jogos de azar. Muitos dos livros dele, ele fala alguns relatos sobre essa época da vida dele. E o Dostoiévski acabou se tornando uma pessoa que ficava sempre endividada e estava sempre com problema, ele tinha que escrever. Ele escrevia mais para ganhar o dinheiro dele, e por isso ele escrevia que nem louco. Era toque de caixa ali, ó, escrevendo para poder se manter. O Dostoiévski tinha muitos calhamaços assim, de livros enormes e pesados. E eu acho aqui uma boa ideia esse livro aqui, que é o livro de contos reunidos, que eu acho que o Dostoiévski, às vezes, ele enrolava um pouco, não era tão bem polido nos livros grandes. Embora eles sejam assim fantásticos, obras-primas, eu gosto um pouco mais dos livros mais curtos dele, das novelas, que acho que é um pouco mais polido. O livro O Crime e Castigo também é um dos meus favoritos, eu achei muito bom mesmo. E agora vamos para Tolstói. Tolstói, ele era bastante rico, a família dele tinha bastante dinheiro, tinha uma mansão gigantesca. A vida do Tolstói é super louca, tem vários e vários livros, tanto da vida dele, ele mesmo escreveu algumas biografias dele, e também tem outras biografias que contam ao final da vida dele, que é muito louco também. O Tolstói, assim como Pushkin, não gostava lá muito de estudar e já muito jovem fazia bastante arruaça, acho que ele já fugiu de casa ali no começo. E ele acabou tendo que ir para a guerra. A guerra acabou servindo assim, de um pouco mais de experiência para ele, para fazer o livro Guerra e Paz, que é um dos maiores livros dele. O livro Guerra e Paz é tanto grande em tamanho quanto em importância. Ele fala ali das guerras napoleônicas e é uma mistura de romance com um pouquinho de história ali sobre a Rússia, mostra bastante o retrato da época, é um livro fantástico. O Tolstói, ele amava muito a natureza, tanto que ele chegou a ser vegetariano. Ele também era bastante religioso,
Só que ele acabou sendo excomungado, porque ele também não gostava muito da forma como a igreja ela era, né? Ele não gostava muito dessa parte dos eclesiásticos, dos padres. Ele não gostava, achava que era muito arrogante, que você rezar e rezar e rezar a missa várias e várias vezes é diferente de você aplicar os conceitos cristãos, né, de amar o próximo e tudo mais. Então tem gente que é super simples e era mais religiosa do que as pessoas da igreja. Então o livro Padre Sérgio é um dos livros que mostra bastante essa visão do Tolstói. No fim da vida, o Tolstói ele acaba tendo uns problemas aí muito estranhos. Ele acaba fugindo de casa, né, já bem velhinho, e acaba sendo encontrado numa estação de trem, já muito debilitado, e acaba morrendo de pneumonia. A obra-prima do Tolstói é o Guerra e Paz, mas ele tem uma quantidade gigantesca de textos, tem muitos contos. Também um dos livros que é muito falado pelo Boris, que é um dos tradutores de Tolstói e de vários livros russos, é o livro Kadimurá. Ele diz que é muito bom mesmo. Que é um livro pequeno, assim, não muito grande, e que era bem denso. Eu ainda não li ele, né? Que pena. Eu vou ler, não vai demorar muito. E para finalizar, tem o Turgenev. Esse daí eu li muito pouco, mas ele é importante de ser contado. Ele é dos escritores russos, um dos menos russificados, assim. Ele era mais europeu, ele era mais ocidentalizado. Ele teve sua educação na Alemanha. A forma que ele escrevia os livros era bastante paisagista, bastante rural. Então Turgenev ele influenciou bastante a literatura europeia. Ele é uma peça bastante importante. Ele que cunhou o termo niilista com esse livro daqui, né? O Pais e Filhos. Esse livro aqui é bastante importante, que ele influenciou o Chekhov e até o Dostoiévski. Só que o Dostoiévski, um pouco mais no fim da vida ali, no livro Os Demônios, ele acaba falando muito mal do Turgenev, dizendo que ele virou a casaca. E bem, é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu já falei bastante coisa aqui, provavelmente deixei passar um monte de coisa. Então a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo deu muito trabalho, acho que vale uns joinha aí, muito. Então até mais, tchau, tchau. A gente se vê.